Seja muito bem-vindo ao Quem Vence Podcast. Esse é o podcast onde eu trago convidados de peso da galera que vive vendendo e venceu vendendo. Essa é a primeira temporada e o meu primeiro convidado aqui é um cara que eu admiro bastante. Já tivemos em outras ocasiões juntos. É um cara que é referência em vendas. Ele é pai da Antônia, ele é sócio de diversas empresas e eu quero, aqui nesse tempo que nós temos, extrair o máximo que eu puder para poder passar para você um pouco da mente desse cara, um pouco do conteúdo desse cara, que eu tenho certeza que se você aplicar 1%, 10%, certamente você vai ter resultados dobrados aí, 10x, porque foi uma das coisas que aconteceu comigo também acompanhando ele. Seja muito bem-vindo ao podcast, Alfredo Soares. E aí, como é que tá? Tamo Bem? junto. Bem demais, graças a Deus. E você? Bom falar com outro vendedor, pô. Vamos. Falar de venda com De outro vendedor pra é vendedor. muito bom, pô. De vendedor para vendedor. A primeira pergunta que eu gosto de fazer desse podcast é a seguinte: vai ser o mantra registrado desse podcast. Qual que foi a venda que você fez, que você viu que agora o meu jogo virou? Agora o meu jogo mudou de verdade. Eu sei que tem as vendas públicas aí das suas empresas, mas eu quero que você fale daquela venda que você viu e falou assim, cara, agora do que eu tô plantando, eu tô começando a ver que o negócio tá virando de verdade. Você se recorda? Cara, acho que tem algumas vendas na minha vida que foram emblemáticas. E engraçado, porque as vendas que eu mais me orgulho são as que aconteceram do processo que eu criei, da estratégia que eu criei, não necessariamente que eu fiz. Entendi. Do começo. São as que eu mais me orgulho. Não, até hoje, assim, acho que quando eu crio uma estratégia, porque assim, hoje eu sou vendedor, vivo vendendo, mas é muito mais o meu trabalho criar estratégias para empresas e times venderem do que para eu vender. Entendi. Então eu me orgulho muito quando eu penso numa estratégia que faz aquela empresa vender. Legal. Como a Coca-Cola, o Super Coffee, o próprio G4 e vários negócios, entendeu? Entendi, Então, perfeitamente. mas eu tenho algumas vendas que eu não sei se elas foram tão impactantes assim profissionalmente, mas me marcaram de alguma forma, né? Então, a primeira, eu lembro até hoje, foi a venda que eu fiz na época, chefe do meu pai, Legal. que tinha uma empresa de serviço no Rio, eu queria vender para ele papelaria fina, e o cara marcou comigo 10 da manhã, chegou 5 da tarde, o cara saiu e falou, você ainda tá aí? Eu falei, você tá adiando aqui? Eu tô aqui, tô por você. E ele falou, porra, eu vou ter que sair, mas gostei, volta amanhã. E aí no dia seguinte eu tava lá e ele continuou me dando um chá de cadeira de 10 a hora do almoço e eu consegui vender para ele. Boa. Então ali eu acho que foi uma venda que marcou essa minha insistência, sabe? Tem uma outra venda muito legal que eu fiz, que foi para uma cooperativa de táxi, que eu tava sentado na recepção e eu vi os caras falando lá dentro assim, isso aí é mó playboy, isso aí, porra... Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 18 ali. 18. 19. Esse aí é playboy. Pô, vamos pegar o orçamento dele, mas não vai ganhar, tal. E aí eu lembro de eu pegando, baixando o preço, tipo, botei sem margem nenhuma, não ganhei dinheiro só para adquirir o cliente. Legal. Então, por quê? Porque eu, na época, de uma maneira, basicamente por instinto, eu falei assim, cara, se eu adquirir a primeira cooperativa de táxi, eu tenho um cartão de visita perfeito para bater em todas as cooperativas de táxi. Que é um que você usou pra pescar os outros. Que eu usei para pescar os outros. Então, eu naquela época ali, meio que com instinto, entendi um pouco dessa coisa de aquisição de cliente. Falar, cara, eu vou adquirir esse cara Legal. e depois eu vou Legal. ganhar dinheiro. Tenho que aprender a ganhar dinheiro com ele, mas vou usar ele para ganhar dinheiro com outros 10. Legal. Mas eu vou pegar porque era a maior cooperativa de táxi da Tijuca naquela época. Legal. Muito bom. Que era a cooperativa da Garibaldi. Então, outra venda emblemática. Teve uma outra venda emblemática que foi para Cielo. Que eu construí todo um projeto para conseguir vender para Cielo revender a minha plataforma de e-commerce. Cara, e aí eu vinha para São Paulo, e aí apresentava a empresa, aí eu lembro de eu, descobrindo quem era a pessoa responsável, comentava todos os posts do LinkedIn dela, comentava todos os posts na época no Facebook dela. Não, eu só comentava. Por quê? Porque eu sabia que o dia que eu conhecesse a pessoa ia associar. Eu lembro de você. Tipo, porque o meu nome não é ser estranho. E aconteceu exatamente como eu planejei. Tipo, essa é uma venda que eu também me recordo. A venda para o Ateliê Valentinas, que era uma loja de moda muito famosa no Rio, na época
microbrands de fashion, né? Na época que o fast fashion começava a nascer, e aí nasceu várias microbrands, várias marcas pequenas. O Ateliê Valentinas era uma das marcas mais famosas do Rio de Janeiro. Era o Ateliê Valentino e o Ateliê Cladiluca, que era de roupa de praia. E eu consegui vender pro Ateliê Valentinas, e depois a Cladiluca acabou comprando de mim. E aí eu tinha basicamente as duas marcas mais populares de fashion, e o Rio sempre teve muito essa coisa de marca de moda. Então, cara, aquilo ali também foi muito importante para a X-Tech se tornar referência em moda. Essa é uma venda que eu também me orgulho muito. Depois, eu vendi a minha primeira palestra, né? Na verdade, praticamente a minha primeira palestra na minha vida. Um cara, ele ficou doente, não pôde ir no evento, e eu virei pro cara e, pô, eu e o Elias, na época da Guia, se vendemos pro cara. Não, Alfredo tem que ir palestrar. Eu falei, cara, eu palestro bastante, ensino as pessoas a montar loja virtual, tal, papapá. E, cara, eu nunca tinha feito isso em palestra. Eu fazia isso em comunidade do Facebook. Cara, tem, tipo, hoje em dia, mais de 10 anos. Essa foi uma venda também que eu lembro lá do início, assim, que eu me orgulho bastante e que foram vendas super importantes ali naquele momento para mudar de patamar. Agora, a venda mais importante da minha vida, aí depois, pô, eu vendi no Instagram para vários clientes grandes da Vetex que me conheciam. Cara, depois foi muito legal. Eu dei um carinho muito grande por um projeto de social selling que eu fiz na C&A, na pós-pandemia. Legal. É um dos projetos que eu tenho muito orgulho. E o projeto da Aquacoco também, de branding, que a gente trouxe o Ítalo, patrocinou a WSL, tá fazendo a Aquacoco ser a marca mais popular, né, do Brasil de água de coco. Mas a venda da X-Tech para a Vetex foi hoje, quando eu olho assim, eu tive três grandes pontos de inflexão na minha vida, de ruptura de desenvolvimento pessoal. Boa. Foram 3 momentos da minha interessante. vida. Tá. O primeiro momento da ruptura de desenvolvimento profissional que eu tive foi quando eu vendi a X-Tech pra Vetex. Legal. Esse foi o primeiro momento. Cara, ali eu aprendi pra cacete. Ali eu tava negociando o meu futuro, eu tava negociando a minha rotina, eu tava negociando a minha paz, eu tava negociando o meu negócio, eu tava negociando a minha segurança, eu tava negociando o meu potencial de futuro. Ali foi, sem sombra de dúvidas, os 10 meses que eu mais evoluí como pessoa e profissional. Eu não terceirizei meu M&A. Eu tive apoio, mas eu meio que toquei o M&A. Eu combinei com meus sócios que eu ia ficar focado naquilo ali. E foi muito valioso para mim como desenvolvimento. Porra, controlar a ansiedade, entender o jogo, ter a convicção que vender é sobre o comportamento humano do próximo, não é sobre o teu comportamento. Então, quanto mais você torna previsível o comportamento, você consegue fazer aquilo ser mais estratégico, porque você leva a pessoa para aquela situação ou para aquela emoção, para aquela perspectiva que você quer. E aí, se ela chegar naquela, você já sabe como agir. Não é uma surpresa. Então, literalmente, ser mais previsível, né? O segundo foi a pandemia, que foi quando eu descobri que produzir conteúdo é a melhor forma de estudar e de organizar os teus pensamentos que existe. Então, eu fiz 300 e poucas lives, escrevi um livro. Cara, conversar com muita gente me deu um repertório, me deu um intercâmbio intelectual. Foi o que me forjou para eu ser o mentor e o advisor que eu sou hoje. Legal. Foi a pandemia. Foram essas lives da pandemia. Tanto que depois dali, cara, não parei mais essa questão de conteúdo. Quando muita gente acha que é para os outros, eu diria que 70% de produzir conteúdo é para mim. Para você. 30% de produzir conteúdo é para os outros. E a avalanche que vem como consequência disso. Tanto é que eu tinha delegado isso pro time na época de segundo ano de G4 ali, quando o G4 começou a ganhar mais relevância e a gente ia montar time, porque isso virou um negócio, né? Eu acabei sentindo falta e agora quando eu volto, eu já volto me sentindo muito melhor, com muito mais repertório, enfim. Sensacional. Muito mais poderoso em relação a isso. Essa foi a segunda disrupção que eu tive ali, ruptura de desenvolvimento. Puf! Né? Segundo ponto, assim, de opção. E o terceiro, cara, eu diria que tem sido agora com o YouTube, né? Eu tô vendo que você tá bastante empolgado. Porque, mais uma vez, estudar o novo comportamento, o novo canal, novos formatos. E aí eu digo YouTube porque esse projeto começa com o YouTube. E aí para estudar YouTube eu tenho que entender das pessoas, para entender das pessoas eu tenho que entender de consumo de conteúdo, para entender de consumo de conteúdo você tem que saber o que influencia as pessoas, como, que horas, o quê.
E aí você começa a entender qual é o papel do corte, qual é o papel do clipe, qual é o papel do Reels, qual é o papel do vídeo longo. E aí você tem que entender o hook, você tem que entender o CTA. E eu diria que hoje eu tô no meu auge como marqueteiro de não sobre conteúdo, mas sobre criar estratégias alinhadas a onde está a atenção das pessoas. Perfeito, sensacional. Esse começo aqui já foi impactante aí, e isso aqui já vai dar um ROI assustador em quem vai pegar esse conhecimento, aplicar na sua realidade e fazer o negócio acontecer. Já vai ter o Reels aí. Já vai ter o Reels aí. Saiu o Reels, só tem que tirar aquele, dar uma limpadinha naquele do segundo pro terceiro. É não? isso. E aí, Alfredo, você falando isso é muito bacana, porque eu também identifico na minha trajetória, obviamente que a gente está em momentos diferentes de vida, mas eu sei muito bem da visão clara de futuro que eu tenho, e a vida, de alguma forma, está me levando para o que eu quero, para onde eu estou indo. E eu te perguntei das vendas, e esse é o mantra desse podcast, porque eu tive vendas na minha vida que elas desbloquearam em mim coisas que eu nem sabia sobre mim mesmo. E essas habilidades, elas foram se tornando, e aí, todas as vezes que eu fazia uma grande venda, que eu acertava uma boa paulada, cara, o meu nível de confiança aumentava assustadoramente, e eu percebi que se eu aumentasse o meu nível de confiança e aumentasse como eu me enxergo e a minha autoestima, cara, eu sempre vendia muito. Muito, 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 Mas muito. tem um ponto aí. E aí eu queria que você falasse sobre isso. O quanto que você acredita que vendas está ligado à autoestima? Acho que muito. Um vendedor confiante é imbatível. Boa. E ele tem que aprender a construir a confiança dele. Então, tem gente, por exemplo, que é careca, que se sente mais confiante quando bota um boné. Tem gente que se sente mais confiança quando faz a barba, quando bota um relógio. Você tem, sem mimimi, na verdade do mundo, várias coisas que fazem as pessoas que significam algo que gera confiança. Certo. Então tem cara que precisa botar um terno para se sentir poderoso e confiante. Tem cara que precisa se arrumar melhor. Tem cara que ele tem que estar de moletom, ele não liga muito. Então, existem vários mundos dentro do nosso mundo. A gente tem que aprender a respeitar um pouquinho e entender que as pessoas são diferentes. Claro. E aí eu te falo, o maior poder do vendedor Presta é quando ele atenção. começa a não sentir o não. Boa, concordo. Então, pô, você pode se sentir mais confiante se você bota um relógio, se você se arruma, se você tá bonito, se você faz o cabelo, se você tá mais magro. Tudo isso eu acho que com certeza, e tem uma parte também fisiológica que as pessoas às vezes não Sim, acreditam, de sim. testo, de suplementação, Sim. de vitamina D. Você faz Tem tudo uma hoje? parte... Cara, tem um acompanhamento com o Dr. Thiago Volpe Boa. sempre para poder sustentar, principalmente para não ficar muito doente e para manter a energia sempre alta. Isso é um fato. Legal. Então tem uma parte fisiológica, tem uma parte psicológica. Isso aqui é a energia do vendedor. Boa. A confiança, ela tá como base disso tudo. Só que quando você começa a ficar... Eu lembro que eu falava isso, corpo fechado, quando você fica, mano, eu ouvi um não, eu ouvi uma crítica, vai mudar nada na minha confiança. Não vai mudar nada em mim. Eu vou ouvir aquela parada, vou pegar o que presta e vou pra cima. Boa. Até porque a maioria das pessoas que dão pitaco, elas não estão jogando o jogo, elas estão na arquibancada. Exato. Da Concordo. vida. Concordo. Então a maioria, tua mãe, lá. Cara, cuidado de mãe, tu não toma risco nunca. Então, o teu pai não viveu na mesma geração que você. O que funcionou na época que teu pai fez negócio, tinha emprego, não funciona hoje. Verdade. Você tem que aprender com a experiência e traduzir Pra para os tua tempos realidade. modernos. Exato. Então, cara, quando você começa a ter uma mente blindada, a entender que o não do cliente não diz muitas vezes sobre você, é sobre uma crença limitante dele. O ele não fechar não é sobre o teu produto, é sobre ele não ter o dinheiro porque ele estava curioso saber quanto custa. Concordo. Você se torna um vendedor imparável. Concordo. E vou pegar esse gancho. Vou pegar esse gancho do que você tá falando, porque eu tava em Rio Verde na semana passada fazendo evento para empresários. E aí, eu tava falando exatamente esse ponto com os empresários de que, cara, a venda, ela tá relacionada à confiança, mas se a minha empresa não existisse, qual que é o impacto que isso geraria na sociedade? Se o G4 hoje não existisse, qual que é o impacto que isso geraria na sociedade? E a gente tem que partir do ponto sempre que é o nosso cliente que precisa da gente, cara.
Por quê? Quando a gente olha para essa ótica, eu já entro na venda muito bem preparado. Eu já entro na venda muito bem intencionado. Por quê? Porque o meu cliente precisa de mim. E se ele não quiser, vai ter outro que vai querer. E aí eu preciso ter esse discernimento, porque eu vejo que tem muitas empresas hoje no mercado, principalmente algumas que eu acompanho, que o cara toma um não, aí não dá certo, aí não dá certo, aí não dá certo, aí não dá certo, aí ele começa a perder o controle mental do negócio. E aí quando ele perde o controle mental do negócio, aí o trem começa a desandar mais ainda. E encaixando esse ponto aqui, que a gente está falando dos empresários, a gente está com uma tendência muito forte agora, que inclusive você está seguindo essa frente e está levantando essa frente hoje no mercado, chamada Founder-led Growth. E eu queria que você comentasse um pouco, voltado para empresas, que eu acredito que é o seu lugar de potência e hoje também é o meu, como que o empresário ele pode utilizar da imagem dele para ser um canal para o negócio dele e quanto que isso traz para você de ROI o fato de ter o rosto do Alfredo na frente do G4. Eu quero que esses empresários entendam, porque até hoje eu estava lá em Rio Verde, estava em Unai, estava em outras cidades, e eu pergunto pra galera, quantos aqui produzem conteúdo? Ninguém produz conteúdo, ninguém grava um vídeo. Ah, qual que é o receio de gravar um vídeo? Ah, meu receio aqui é da câmera e tal. E aí eu levo a informação de que, cara, hoje 80% das compras que são feitas na internet, elas são tomadas decisão por conta de um vídeo. Então eu queria ver tua visão sobre isso, sobre Founder-led Growth. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que separar algumas coisas para o pessoal que está ouvindo a gente poder entender. Quando você fala do Alfredo ser o rosto do G4, naturalmente eu já tinha uma autoridade, uma audiência, que ela foi crescendo. Na verdade, ela escalou, principalmente depois do G4. Então, isso não é a realidade de virar para o empresário e falar, cara, você tem que ser o rosto da tua empresa. Existe uma diferença de você ser um founder-led growth e de você ser o garoto propaganda do teu negócio. Ótimo. Hoje, a gente é um founder-led growth no G4, tanto que se você entrar no meu perfil é vermelho, o G4 não tem nada de vermelho. Então, eu sou um founder-led growth do G4. Então, as minhas convicções, o meu estilo de vida, a minha rotina, os meus esportes, as minhas coisas, uma série de coisas é um ativo que constrói uma audiência que eu levo ela para a empresa. Boa. Ponto. Eu sou o produto do G4, então o meu conhecimento, ele é vendido através do G4 e eu sou o rosto em algumas iniciativas do G4, porque se eu sou referência, relevante dentro de um nicho que é o nicho da minha companhia, cara, é natural que quando você botar um meu rosto num anúncio, o efeito dele vai ser chamar atenção, vai ser atribuir confiança, e isso gera mais clique, isso gera mais visualização. Então é natural que a empresa use desse ativo já que ela tenha. Certo. Mas estrategicamente, a gente tem um limite de uso desse ativo para que a empresa também não se torne refém de um rosto. Certo. Seja meu, do Thales, o que for. Então tem toda uma estratégia para que a gente use esse ativo do Founder-led Growth, que a gente use o ativo do garoto propaganda, de certa forma, com uma dosagem para que isso não se torne a estratégia central da empresa. Certo. Tá? Para que seja uma estratégia satélite, que a empresa aproveita daquilo, mas que a marca do G4 é maior do que a gente, mas que o G4 vende através de outros rostos. Ah, mas o CAC com teu rosto é mais barato, o CAC com o rosto do Thales é mais barato. Tá bom, então vamos usar, óbvio, mas a gente tem que, paralelamente, também trazer um preço médio, ir usando outras estratégias para não ficar refém. Porque é diferente você surfar uma onda de você aprender a criar ondas. Sim. Então, o que o G4 é hoje é que a gente cria ondas. Então, Founder-led Growth, planejamento estratégico, uma série de coisas que a gente popularizou para o empresário médio, que ele achava que era coisa de empresa grande, e a gente mostrou que não. A gente mostrou que aquilo ali é coisa, assim, de empresa que já fatura 1 milhão por ano, 10 milhões por ano, e que vai te ajudar a dominar o seu crescimento para 5, 20, 15, 100. Legal. Tá? Legal. Então, esse é um ponto. Então, isso aqui é algo muito importante para as pessoas entenderem, porque hoje, por exemplo, eu tenho visto muita gente ver esse negócio de corte e falar, eu preciso fazer. Cara, corte, se você não tem um rosto famoso, uma voz famosa, um nome famoso, e fala de um tema que está em alta, não vai entregar. Porque o algoritmo, ele fala assim, pô, o Hugo seguiu aqui, o Hugo curte o conteúdo do Alfredo. O que eu tenho de conteúdo do Alfredo para entregar pro Hugo? Porra, o Hugo para ouvir sempre que é essa voz. O que eu tenho aqui para entregar com o Hugo com essa voz?
Porra, o Hugo para sempre pra ouvir essa cara quando tem esse rosto. O que eu tenho com esse rosto aqui no meu algoritmo pra poder entregar pro Hugo? Porra, o Hugo sempre para pra ouvir sobre marketing. O que eu tenho sobre marketing pra entregar no Hugo? Então, quando você só tem o tema, naturalmente, tu acha que ele vai priorizar o quê? Entregar o tema ou entregar quando tiver rosto, voz e tema? Que é o histórico que ele já tem. Pô. Então, cara, olha o nível que eu fui de entender o algoritmo pra poder Aham. saber o quanto eu aposto numa estratégia. Legal. E não é uma questão se, cara, eu vou testar aqui pra ver se dá certo. Já tem uma lógica de, tipo assim, faz desse jeito que vai dar Então certo. assim, você precisa fazer uma série de iniciativas pro teu rosto ser mais visto, para que essa estratégia funcione como satélite para apoiar a tua estratégia central, que é ter um rosto com mais visualização. Certo. E ter visualização é diferente de ter repetição. O que vende é Concordo. repetição. Concordo. Ou seja, o mesmo cara vendo 10 vídeos meus vende mais do que 10 caras vendo teu vídeo. Certo. Então, quando eu olho minha métrica de alcance, eu tô muito mais olhando para, tipo assim, cara, se eu tô tendo muito alcance e pouco novos seguidores, minha conversão vai explodir. Entendi. Porque as pessoas estão me vendo muito de novo. Então, é aí que eu começo a formar opinião, é aí que vem a curiosidade, é aí que vem o interesse, é aí que vem o desejo. E isso abastece todas as frentes que estão abaixo dessa Então, estrutura. é muito diferente. Ah, eu sei quem ele é, porra, eu quero aprender o que ele faz, o que ele fala. E aqui a gente entra num ponto importante que eu ouvi de você, inclusive, e eu vou te fazer uma outra pergunta nesse sentido, que existe uma diferença muito grande entre você ser conhecido e você viralizar na internet. A gente está num momento, e por esse momento ser esse tema ser um tema sexy de mercado. É viralizar, ser conhecido e ser reconhecido. Falta o Ótimo. terceiro ponto aí. Ótimo. A Entendi. autoridade é o reconhecimento. Certo. Não é o que eu falo que eu sou, é como os outros me reconhecem. Legal. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Você tá vendendo. Certo. Você falando de teu resultado. Certo. Isso é venda. Certo. Pô, os outros falando. Então, exemplo. Eu hoje, na última semana, estou sendo falado como um cara que dominou o Founder Led Growth. Boa. Então, por conta do volume de conteúdo, do resultado, o mercado está reconhecendo. Falando, cara, esse cara aqui tá dominando esse jogo. Ele tá dominando esse jogo. Então, isso é reconhecimento. Ser conhecido é todo mundo saber o que você faz, quem você é. Uhum. É super importante pra gente. Viralizar é você, literalmente, falar alto. É você botar a melancia na cabeça e passar andando na rua. Todo mundo vai saber que alguém passou com a melancia na cabeça. E qual que é a tua Mas opinião? muitas vezes as pessoas não sabem quem você é, o que você faz. Certo. Por isso tem que ter uma estratégia de aterrissagem da viralização. Que é o próximo passo. Vou falar agora aqui, tá acontecendo essa semana. Esse episódio vai ser essa Atenção semana? aí. Cara, acho que não, mas a gente pode dar uma agilizada. Vai ter a live amanhã com o Primo Rico. Certo. Vai ser um alcance gigante. Está com mais de 300 mil leads. Vai ser uma 300? grande live. Cacetada. Por que eu soltei o episódio com o Nardon uma semana antes da live? Eu vi esse episódio. Por que eu tô gravando podcast bem mais do que o normal nessa temporada? Então eu tô acelerando para ter o quê? Uma pista de aterrissagem para essa audiência. Então na hora que muita gente nova me conhecer, o cara vai, cara, tem o 24 Horas com o Alfredo, tem o episódio com o Primo Rico, tem o Extremos, vai ter uma série de conteúdos que foram plantados na internet sobre quem eu sou, o que eu faço, porque eu sou diferente, o que eu vendo. Para essa galera consumir. E aí você criou a onda. Então, isso é estratégia de aterrissagem do hype. Certo. Hypei, aonde eu aterrizo. Então, você normalmente acelera a criação de audiência e aí você faz um grande evento de autoridade para a estratégia absorver mais resultado. Boa. Sensacional. Isso aqui é o Alfredo abrindo os bastidores do que está acontecendo por um lançamento que ainda nem aconteceu. Então, dependendo aqui do dia que a gente vai soltar esse episódio, você vai poder... Mas essa estratégia eu já ensino ela há 2 anos no G4. Legal. Que eu comecei essa estratégia no G4 Vale. Lá atrás, nos primórdios do G4 Vale.
Que era, Massa. cara, já que eu vou ter um evento muito grande, que vai ancorar muito, eu preciso acelerar a criação de audiência para chegar no evento o maior relevante possível, e quando sair do evento, como vai estar todo mundo comentando e olhando sobre aquilo, eu reforço a autoridade para vender mais. E aí eu estico o tempo do meu resultado. Boa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse hype que tá acontecendo com essa dominação, vocês estão investindo menos em mídia ou não? Ou vocês Não. estão colocando Eu acho que a gente tem uma série de iniciativas que a gente chama de orgânicas, legal? que o mercado, né, chama de orgânica, e tem uma série de iniciativas de paga. A gente, no momento, tem praticamente como se fosse 2 unidades de negócio, porque marketing pra gente é unidade de negócio, né? A Legal. gente tem 2 unidades de negócio, cara, de projetos orgânicos e de projetos pagos. E o que a gente tem tentado desenhar é exatamente, cara, como o orgânico, ele ajuda o pago. Então, quando eu faço um criativo aqui orgânico que viraliza, que gera muito lead, eu automaticamente pego esse conteúdo e promovo ele pago. Beleza. Então eu pego, cara, esse conteúdo falando disso deu muito certo. Como é que eu tiro ele daqui, jogo ele pro pago usar o mesmo roteiro, a mesma ideia, para aumentar a exposição? Porque se deu certo orgânico, tem grande chance de dar certo no pago. Então isso potencializa lá. E por outro lado aqui, como é que eu uso o pago, principalmente naquela estratégia do Sobral, de aumentar a frequência do consumo do meu orgânico? Então, pô, já que eu tô com muita gente consumindo o meu orgânico, eu não vou pagar para trazer um seguidor frio. Eu vou pagar para quem já me segue ser mais impactado pelo meu conteúdo. Então, a gente tem construído isso aqui, e a terceira via é a via do brand, do institucional, onde tem posicionamento, diferenciação, indicação. Então, tudo isso está nessa terceira via do meio, que para mim é a estratégia que apoia tanto o pago em baixar o custo de CPL, quanto o orgânico em criar ali mais audiência e mais Boa. autoridade. Legal, muito bom. E a gente tá falando aqui, cara, de todos esses pontos que eles são abastecidos as tuas iniciativas e de quem tá junto contigo. E é muito bacana ver esses resultados, esses números, mas é mais importante entender o que tá na tua cabeça, que é o que produz tudo que tá fora. E aí, a gente se encontrou na última vez, em outubro do ano passado. Brasília, não foi? Brasília. Pô, foi sensacional. E uma das paradas que, assim, mexeu muito comigo foi eu ter escrito um e-mail falando que ia bater Forbes Under 30 lá em 2023. E aí, quando chega lá no dia, no camarim, tu chega e fala assim, pô, já emplaquei vários. E aí eu falei assim, pô, mais uma vez a vida me trazendo pro ponto que eu devo estar com as pessoas que eu devo estar e tal. E aquilo ali já me ativou um gatilho, que eu falei assim, cara, eu preciso trocar uma ideia com ele pra ver o que a gente faz, como é que a gente pode trocar uma ideia e tal. E eu queria entender, de outubro pra cá, o que mudou na vida, principalmente na parte empresarial e na mente do Alfredo rumo ao progresso. O que mudou de lá pra cá na sua cabeça, na tua vida? Eu acho que foi... Além de ganhar mais dinheiro. Não, eu acho que outubro foi exatamente a época que eu tava estudando muito. Começando a estudar para entrar no YouTube, o Thales já tinha entrado, o Nardon já tinha entrado. E eu, que sempre fui o cara mais publicitário, mais criativo, mais do conteúdo, ainda não tinha conseguido entrar. Eu não tinha conseguido me dar bem com a câmera, eu não tava conseguindo me dar bem com a Osmo, pra mim tava muito estranho aquela parada. Saquei. E aí eu falei, cara, porra, não... tá estranho, mano. Não tô acertando. E aí foi exatamente quando eu comecei a estudar mais, consumir mais conteúdo, aprender. E eu acho que isso foi a grande mudança, assim. Acho que essa foi a grande mudança. Acho que essa foi a mudança de eu, cara, eu vou assumir, quero, porra, me tornar... quero gerar mais valor para a empresa através disso aqui. E, consequentemente, se eu aprender muito isso aqui, eu vou gerar mais valor para os nossos alunos. Porra, hoje eu acredito que eu tô conseguindo bem. Isso aí, obviamente, você liga o teu modelo mental, né? Então, já fiz o Todos Somos Vendedores, que é o livro novo. Já tô fazendo um evento no Dia do Vendedor, dia 1 de outubro, tá convidado. Vou fazer um evento para 1.000 pessoas aqui em São Paulo, Dia do Vendedor. Aí eu já começo a fazer o que eu, cara, gosto de fazer, que é assumir desafios, gerar impacto, gerar valor. Criar uma turbina para tudo isso. E aí não é que eu recomendo, mas eu sei operar gerando muito valor, criando movimento e pensando em criações de negócios e
e captura de valor em cima desse movimento todo que eu crio. Então já é o modo operante meu, entendeu? Legal, muito bom. Então o que mudou de Sensacional. outubro para lá, acho que foi isso, cara. Acho que foi essa parte de assumir isso, de ajudar mais a empresa nessa frente e fazer a coisa dar E certo. deu ROI, né? Tá dando ROI. E tá dando ROI. Outra pergunta muito importante. Com o alcance que vocês têm hoje com G4, enfim, todas as empresas que você tem, acredito que seja um pouco complicado você fazer um filtro de tudo que chega até você, tudo que vira negócio, tudo que vira proximidade, tudo que vira network, tudo que vira acesso. E eu quero também passar essa visão para quem tá do lado de fora, porque hoje eu tenho 27 anos de idade. E quando eu tinha meados de 16 para 17, eu sempre quis estar próximo de pessoas relevantes, de pessoas que tinham sucesso, porque eu sempre acreditei que isso ia acontecer comigo, né? E aí, hoje, eu analiso muito esse crivo e eu já consegui, hoje, com o alcance que a gente tem regionalmente ali no nosso negócio, eu já consegui estar perto de pessoas ali que, cara, pô, esse aqui destravou isso, esse aqui destravou aquilo e tal. Eu queria saber qual que é o teu crivo hoje que você utiliza para saber quem tá próximo, quem não tá próximo, o que você faz de filtro, porque eu já conheço, e a gente teve essa conversa de bastidores, inclusive, de gente que já tentou forçar e, pô, você não abriu espaço. Eu queria saber qual que é esse crivo que você utiliza hoje para filtrar quem tá perto, quem tá próximo, quem chega perto, quem não chega. Cara, eu acho que pessoas e ambientes, eles vão... desde que o mundo é assim, né? Pessoas e ambientes, eles vão te forjar, porque não tem jeito, cara. Se você andar com a galera fitness, você tende a ser mais fitness. Se você andar com a galera do Boa. surf... Então, assim, o ambiente, ele influencia muito as pessoas, né? Eu acho que hoje, pessoas, ambientes e conteúdo. E conteúdo, quando você vai parar para pensar, é uma forma de comunicar pessoas e ambiente. Certo. Porque quando você está gravando conteúdo, é muito isso. Você está filmando um ambiente, você está falando o que você está pensando no ambiente, você está falando o que você aprendeu com alguém, ou você está filmando alguém. Então é muito engraçado, né? Conteúdo foi a forma de comunicar pessoas e ambientes. Mas pessoas e ambientes é o que constrói ali muito o ser humano. E conhecimento, né? Acho que são as três principais coisas. Quando você pega isso, você normalmente vai acreditando numa coisa que as pessoas falam na internet, que você sempre tem que estar com quem está onde você quer chegar. Boa. Esse é o ponto. Isso é verdade. Atenção. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Só que não é uma verdade absoluta. Porque muitas pessoas, quando começam a só querer andar com essas pessoas, elas não geram valor para as pessoas de baixo. Porque você também está num lugar onde tem pessoas que querem chegar. Entendi perfeitamente. E isso é gratidão, o nome disso. Claro. Então, se você entra numa de só subir, você não traz ninguém com você. Porque muitas vezes, para você trazer alguém com você, você tem que descer para ajudar as pessoas a subir junto com você. Exatamente. Então, você exerce a gratidão e você também aprende, porque como o nosso mundo muda demais, tem muita gente que está subindo que hoje é menor que a gente, mas está mais rápido que a gente. Uhum. Então também existe lição para baixo. E aí é uma questão de você se organizar e estruturar como você aprende. O que você tolera, o que você não tolera. Até porque lá em cima também tem muitas pessoas que não querem ensinar. Elas simplesmente querem jogar na tua cara onde elas chegaram. Sim. E querem cagar regra que aquilo ali é o melhor lugar, que aquilo ali é... E não é, irmão. Tem muito cara que eu vejo que tem um sucesso num determinado negócio com uma determinada agenda, que eu olho e acho, pô, do caralho. Acho, falo assim, cara, entre a minha e a do cara, pô, se eu pudesse ter a agenda que o cara tem de viajar mais, de fazer isso, pô, seria muito maneiro. Entendi. Aí vão falar, né? Pô, mas você tem dinheiro pra isso, então. Mas o meu propósito e meu lugar de potência e o que eu quero, eu preciso exercer o meu lugar de potência. Meu lugar de potência tá em dar palestra. Tá em eu estar no palco. Que tá foi em como liderar a gente se conheceu, pô. Então, porra, então eu não vou exercer o meu dom. E normalmente, quando você exerce o teu dom, a vida te recompensa. O universo te entrega. E quando você começa a negligenciar o teu dom, o universo te cobra. Ele te cobra. Agora, o meu crivo para isso, cara, é a primeira coisa, momento de vida, né? Então, pô, esse cara tá no momento de vida alinhado, princípios e valores, disponibilidade de tempo e dinheiro, porque essa é a verdade. Se o cara quiser distorcer o tempo, vai consumir tempo e dinheiro dele.
São as duas coisas que ele vai precisar investir para conseguir distorcer o tempo de resultado. Pô, se gera valor, Legal. então isso é uma coisa que para mim é muito importante. E se de fato o que eu faço é uma coisa que consegue ajudar aquela pessoa, aquela empresa. Boa. Muito bom. E isso para mim hoje é o principal, né? E o meu desafio, né? Pô, por que eu faço isso? Porque eu quero me sentir desafiado. Então eu quero poder testar as minhas ideias e ver elas funcionando em negócio pequeno, médio e grande. Então é por isso que hoje eu tenho dentro da minha agenda de tempo slots para ajudar empresas grandes, médias e pequenas. Legal. Para que eu continue validando que as minhas ideias são acessíveis, aplicáveis e dão resultado. Legal. Por quê? Porque é isso que me dá confiança de ser um dos melhores mentores do G4, considerado pelos alunos do NPS. É isso que me dá confiança na hora que eu estou tomando decisões lá no G4 para ajudar a ter os projetos ou as ideias que normalmente vão fazer a empresa bater as metas. E você falar isso é muito interessante porque quando eu tô no campo de batalha, exatamente ajudando as pessoas que faz parte desse propósito que você tá falando, acontece exatamente do cara não ter essa clareza. Ele não sabe nem que ele pode ter acesso, ele não sabe nem do que ele pode fazer e tal. E aí você responder dessa forma, acredito que ficou muito claro aqui pra galera. Outro ponto muito importante que eu queria comentar aqui contigo a gente está num processo de digitalização das empresas, onde cada vez mais as empresas têm feito mídia, as empresas têm feito tráfego pago, as empresas têm, contratado agência de marketing, a galera está tentando evoluir, está tentando crescer. E aí eu vejo que existe uma polarização no sentido de, a galera, ao mesmo tempo que acha que crescer nas redes sociais e digitalizar a empresa é você fazer post, e existe uma diferença muito grande disso de você ser um estrategista e criar estratégia de venda e campanha para negócio, que é a minha especialidade hoje. Eu queria que você me passasse a sua visão, até do mercado de agências, do que você enxerga para os próximos anos, de qual que é a tua visão sobre isso, e o que de fato esse empresário ele tem que pensar para ele tomar uma decisão de falar assim, eu vou realmente digitalizar o meu negócio e vou fazer isso me gerar ROI. Primeiro, eu acho que você não digitaliza o seu negócio. Eu acho que você já vive, na maioria dos negócios, uma jornada digital. Certo. Então, o teu cliente, ele conhece, ele pesquisa, ele é influenciado, ele decide, ele indica. Tudo isso, na maioria das empresas, tem uma participação do digital. É só a gente pensar que, primeiro do que o e-commerce, foi o banco digital. Então, eu não compro nada online. Você paga conta online e você usa e-commerce. Porque o banco digital é o e-commerce. Certo. O e-commerce do dinheiro, vende o melhor produto do mundo. Então, a primeira coisa é pensar dessa forma. Então, eu não estou falando, digitaliza o seu negócio, você vende um produto, você agora tem que digitalizar a tua empresa. Não. Estou falando para você pegar o lugar onde o maior banco de horas de consumo, de atenção está, que se chama digital. Entendi. É isso. Antigamente a gente gastava 2, 3, 4 horas em frente a uma televisão. Hoje em dia, você está olhando na televisão, mas aquilo que você está olhando na televisão já não é mais um conteúdo de televisão. É um conteúdo de internet que está sendo passado na TV. Então, se tu pega hoje o banco de horas que você liga a tua televisão para você assistir TV, conteúdo feito para TV, já é muito pequena. Você vê Netflix, tu vê Amazon Prime, tu vê HBO, você vê YouTube, tudo naquele veículo chamado TV. Mas o conteúdo produzido para TV... já deu para dar uma clareada boa aí. já não é grande parte do teu consumo. Entendi. Boa. Essa já é uma parada que já repensa, boa, né? Legal. Bastante. Então, acho que esse aqui é um ponto. Então, a minha dica é sempre, para de querer vender na internet. Usa a internet para vender. Aonde está o teu cliente? Onde ele pesquisa? Onde ele procura? Aonde ele indica? Como é que você se posiciona, se diferencia? Como é que você usa dessa jornada para você estar presente através de conteúdo, através de anúncio, através de tecnologia. Legal. Então, é isso que eu vejo para a estratégia de negócios usando a internet. Boa. Alguns negócios ainda têm a possibilidade também
não é um ou outro, é e outro, de colocar o negócio na internet, digitalizar o negócio, Sim. tá? Então Sim. essa é a segunda avenida de oportunidade que vocês têm com a internet. Não é a primeira. Vocês têm duas avenidas. De usar a internet para vender e de vender na internet. Botar o teu negócio lá para vender lá. Boa, sensacional. Sobre o futuro das agências, cara, eu acho que tem algumas possibilidades aqui na mão, tá? Mas eu acredito numa coisa muito interessante que eu vou falar aqui. Mas todo cara de agência, ele não só tem conhecimento, como ele é muito bom de estruturar conhecimento. Então, existe uma possibilidade muito grande que já está acontecendo, você é um caso desse, de quem tem uma agência entrar no mundo da educação. Certo. Ou seja, você não vende para o teu cliente, você educa ele a fazer. Certo. Então, esse aqui é um futuro que eu acho que, pô, muitas agências vão ter essa oportunidade. Então, mais uma vez, a educação vai ser descentralizada, tá? Concordo. Esse é um. O segundo é que toda agência, ela tem um tema onde todos os clientes têm interesse e também existe uma possibilidade muito grande dela usar a tua carteira de cliente para virar uma comunidade. Certo. Como é que ela usa a tua carteira de cliente para poder se relacionar com teus clientes, nesses relacionamentos gerar negócio, criar experiências e também transferir conhecimento? Porque quanto mais você educa o teu cliente, mais ele tem ideias, mais ele acredita nos projetos, mais ele tem necessidade de serviço de alguém. Então, qual é a melhor maneira de uma agência aumentar o seu ticket com o seu cliente? Educando ele e convivendo com ele. Perfeito. E convivendo para educar. Perfeito. Ou educando para conviver. Perfeito. Então, que é o que acontece muito com você a tem gente hoje. duas unidades de negócio aqui que eu acredito que várias agências vão surfar essa oportunidade, que elas já faziam isso, mas de uma forma ainda não monetizável. E não consciente. Não consciente. Então era mais para, tipo, marketing, relacionamento, do que de fato para gerar negócio. Você tem um outro pilar aqui das agências, que é com o IA, você tem uma capacidade de novos projetos e de produtificar a sua inteligência de negócio muito grande. Então, cara, a quantidade de agentes, de ferramentas que eu tenho visto as agências criarem, ela é muito grande. E aí aqui eu acho que tem duas avenidas de crescimento. A primeira é fazer isso para eficiência operacional. Então, as agências vão ter um aumento de margem e menos dependência de pessoas, que era um lado ruim de ter agência, que você sempre dependia da criatividade da pessoa, do trabalho das pessoas. Aí, tu formava alguém saía, tua agência caía pra caramba de serviço, aí o cliente ia com a pessoa que saiu. Então, existe... Hoje, com a IA, eu acredito que essa dependência de pessoas e eficiência operacional vira uma oportunidade para dentro do negócio e você tem a oportunidade para fora, que é, cara, como é que eu pego isso que eu sou muito bom, isso que eu criei para o meu cliente e vendo para o mercado? Certo. Então, eu acredito que vai ter muita agência virando empresa de tecnologia nos próximos anos. Tem acontecido muito com a gente isso. Exato. Então, isso aqui eu também acredito. E aí que entra a parada de não é mais sobre ser o estrategista. É sobre conseguir, na verdade, transformar a oportunidade em estratégia, ser mais intencional, etc. Sim. E aí tem o quarto, que eu acho que é muito interessante. Qual é esse quarto? Esse quarto é, já que eu domino a distribuição e a barreira de produção de um produto ou criação de um serviço hoje, ou de uma tecnologia, é muito baixa, quando algumas agências vão ou parar de ser agências para os outros para focarem no próprio produto, ou quando elas vão ter gestão suficiente para deixar a agência, mas criar uma área de venture capital para criar novos produtos e serviços e vender e criar empresas através das agências. Legal. Legal. Que foi a minha história, né? Sensacional. A minha história é essa. Sensacional. A minha história, eu era uma agência, Market Shop, até eu ter uma demanda de loja virtual e achar que aquele negócio podia ser maior do que o meu negócio. E aí eu splitei. Eu botei o Felipe Melo para tocar a agência e botei o Jordão para tocar a X-Tech. E eu ficava ali como founder-led growth. Quando o cara queria serviço, eu vendia para agência. Quando o cara queria tecnologia, eu botava na X-Tech. Legal. E a Market Shop usava a X-Tech para vender. Então, quando eu criei esse ecossistema lá atrás, há quase 15 anos atrás, foi quando eu consegui fazer a agência crescer com cadência, que é o crescimento saudável de uma empresa de serviços, que é crescer com cadência para não perder qualidade e reter cliente, senão você só fica prestando serviço para os outros, vendendo tempo. E a X-Tech acertou
e, cara, virou marca, escalou, criou modelo de canais, e aí começou a ser um ativo que o mercado se interessou em comprar. Sensacional. Para você que é dono de agência e vai assistir esse episódio, você vai entender qual que é o futuro das agências. Muito do que você falou aí, o Alfredo, já tem acontecido muito com a gente. E a gente foi passando por essas fases, né? Por essas barreiras. E hoje, querendo ou não, o canal da educação hoje acaba sendo o nosso maior canal, o canal de eventos. A gente precisa desenvolver outras coisas ainda, mas o canal de eventos ainda tem sido o nosso maior. E aí, um outro ponto que eu quero encaixar aqui, que a gente está caminhando para o fim desse podcast, eu vejo muitas empresas que são travadas, que o cara, ele não consegue romper ali uma faixa de faturamento. Eu entendo que quando o cara fatura de 0 a 10 mil por mês, ele tem um problema, quando ele fatura de 10 a 100 ele tem outro, quando ele fatura de 100 a 1 milhão é outro. E aí, o que você vê hoje, com toda a bagagem de conhecimento que você tem, que mais faz as empresas não passarem ali mais ou menos R$1 milhão por ano de faturamento? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? O que você vê quais são os principais gargalos para isso acontecer? Cara, eu acho que tem um gargalo, muitas vezes, de canal, Certo. distribuição, de venda. Tem um gargalo do dono, né? O dono, ele acaba centralizando o protagonismo nele, e aí ele normalmente é um dono que tem uma dificuldade muito grande em identificar, criar e cumprir os processos. Certo. Então ele acaba ficando muito refém do trabalho e ele não consegue aumentar a produtividade. E essas pessoas carregam normalmente uma fraqueza de contratação de pessoas. Então, qual é o segredo dos gestores? Ser muito bom de gente para atrair talentos, contratar experiência, criar processos onde talento e experiência inovam de forma estruturada. Legal. E aí o negócio acontece. Legal. E essas pessoas são maestros, não são protagonistas. Elas são maestros disso aqui. Então, as empresas que normalmente param nessa faixa é a empresa que fica refém do Mercado Livre, que fica refém do e-commerce, que o cara começa normalmente a crescer o padrão de vida junto com o crescimento da companhia. O que é errado. Então, cara, eu costumo dizer, vamos falar que eu sou morno, que eu sou um político, mas eu costumo dizer que não existe certo ou errado. Existe uma decisão e uma escolha. Então tem muita gente que usa a empresa para enriquecer. E aí o cara leva uma vida boa, mas a empresa tá sempre refém do estilo de vida do cara. Então o cara quer fazer uma viagem, ele tem menos dinheiro para investir na empresa. O cara, ele quer trocar de carro, ele tem menos dinheiro para investir na empresa. O cara, ele compra um apartamento novo para a família dele, nada contra isso, mas agora ele tem o quê? Quando o cara compra um apartamento novo para a família dele, ele tem uma conta para pagar. Ele tem uma conta para pagar. Se ele tem uma conta para pagar e é o apartamento dos sonhos da família dele, ele acabou de ativar o modo medo. Perfeito. Por quê? Porque ele não quer virar para a família dele e falar que vai ter que abrir mão do apartamento que ele já contou a notícia boa de ter comprado. Então esse medo vai no ego. E aí as decisões dele passam a ser mais frouxas. E o apartamento é o piso, porque depois daí tem várias outras coisas. Porque o risco dele é menor. É. Então ele vai falar, cara, não vou tomar esse risco porque eu acabei de comprar um apartamento, não posso dar errado. Então são decisões que, se ele não entende tempos e movimento dessas decisões, ele normalmente vai tendo uma coisa mais previsível. E aí ele não tem o ganho exponencial, porque o ganho exponencial ele não está na previsibilidade. Antigamente a vida era previsível. Se teu pai fosse executivo durante 20, 30 anos de uma empresa, ele ganharia bônus, benefícios, aposentadoria e se tornaria uma pessoa rica. Então as pessoas foram doutrinadas a passarem trainee de Ambev, a entrar em empresas muito jovens e construir carreira. A palavra carreira, ela não existe na nossa geração. Porque ninguém quer demorar 10 anos para ficar rico. Sim. As pessoas querem uma forma de ficar rico em 2 anos. Por quê? Porque elas conhecem alguém que em 2 a 5 anos ficou rico. Só que nunca é sobre os 2 a 5 anos. Essas pessoas que ficam ricas em 2 a 5 anos, elas provavelmente, normalmente, carregam 5, 10 anos. Concordo. Tomando risco acima da média, engolindo sapo acima da média, estudando acima da média, trabalhando acima da média. Então elas simplesmente, sem garantia nenhuma, fizeram algo durante 10 anos para acertar alguma coisa e com o repertório que elas tinham, em 2, 3 anos, elas mudarem de vida desproporcionalmente. E aí a pessoa acha que foi só aqueles 2 anos, né? Só que a pessoa vê os 2 anos. Então se cria na sociedade uma cabeça de
enriquecer rápido. Velocidade. Mas esse rápido é de acordo com o repertório que o tempo demorou a construir. E eu não tô falando isso porque eu estudei isso. Porque a minha vida foi essa. Eu comecei com 17 anos e eu fui vender a empresa com 30 anos. E a X-Tech deu certo em 3 anos. Então foi literalmente 10 anos construindo repertório, aprendendo sobre marketing, sobre distribuição, sobre startup, sobre tecnologia, sobre site, sobre vendas, sobre uma porrada de coisa, na época sem o conteúdo que tem hoje, para fazer a X-Tech, para encontrar as pessoas certas, para uma série de coincidências de sorte, para a sorte mais o meu repertório em 3 anos, a gente conseguir fazer uma coisa muito boa que o momento de mercado, aí entra economia e mercado, fez com que a Vetex me comprasse. Talvez se a Vetex não tivesse me comprado, a gente não saberia onde eu teria chegado. Mas só tem sorte quem está em movimento. Exatamente. Então, a Vetex me comprou e aí eu tive uma distorção de resultado na minha vida. E aí, beleza. E aí aquele ele passou a ser o meu grande mundo, o meu grande resultado. Aí, 5 anos depois, vem o Covid. O Covid distorce o tempo do uso do e-commerce no mundo. Certo. E aí acontece o IPO da Vetex. Se não tivesse Covid, não tinha IPO. Porque o IPO distorceu o tempo. O IPO era para acontecer agora, 27, 29. E antecipou. No planejamento. E o Covid distorceu o uso de e-commerce e antecipou a parada. O que, de novo, distorceu a minha realidade financeira. E aí, paralelo a isso, você tem o G4 em 7 anos saindo de 0 para 700 milhões de reais. Pancada. O que distorceu de novo. Então, assim, só que se eu não tivesse acumulado esse repertório, se eu não tivesse conhecido o Thales, feito M&A, porra, evoluído o meu repertório, conseguido treinar de aplicar o meu repertório em outros negócios, será que eu ia conseguir ser o mentor que eu... É uma série de combinações. E aí, pegando um gancho disso que você tá falando, normalmente, tipo assim, a gente tem muitos alunos. E aí, desses alunos, existem pessoas que são próximas, existem pessoas que são mais distantes, mas a gente também recebe várias perguntas. E aí, dessas perguntas, cara, tem hora que eu vejo que as pessoas, elas não sabem fazer as perguntas certas. E o nível da pergunta vai ao nível da resposta. Com a tua trajetória, respondendo o tanto de pergunta que tu responde, o tanto de coisa que tu faz, o que tu sente que as pessoas deveriam te perguntar mais e elas não perguntam? Cara, um dos maiores perguntadores do Brasil é o Joel J, né? Concordo. Ele até fez na Expert agora, ele falou uma resposta sobre isso. Ele falou, cara, eu busco perguntas para tomar decisões e não só para acumular informações. Certo. Ele deu um exemplo muito legal. Ele falou, cara, quantos posts você fez na Copa do Mundo? Eu falei, na final da Copa. Eu falei, 22. Aí ele falou, quais deram mais resultado? Os que eu me associei a alguém. Quantos foram? 4. Ele falou, bom, agora eu fiz perguntas que eu tomo uma decisão. Então, fazer post associado a alguém gera mais resultado. Então, são perguntas totalmente direcionadas a te dar a fazer você tomar alguma decisão. Legal. Tá? Eu acho que as pessoas, elas não pensam para perguntar. E o ChatGPT, ele tá fazendo as pessoas serem preguiçosas para pensar. Concordo. Então, ao invés das pessoas pensarem para perguntar, elas perguntam pro ChatGPT. E a primeira pergunta que o ChatGPT manda, elas já tiram como pergunta. Ou seja, as pessoas têm preguiça até de melhorar a pergunta dentro do próprio ChatGPT. E delega elas já estão se sentindo satisfeitas na primeira camada de uso da inteligência artificial. Elas não estão. São poucas pessoas que você conversa que estão descendo na camada de uso para refinar, para melhorar, para fazer o uso mais estratégico da tecnologia. Então, cara, eu vejo muito isso nas pessoas. Eu vejo perguntas muito rasas, muito mais para documentar a história do que para começar discussões e para chegar a conclusões. Eu acho que as pessoas, elas deveriam usar as perguntas mais para construir algumas conclusões e tomar decisões do que simplesmente para documentar a história. Tanto é que a maioria dos podcasts, o nosso podcast, a gente conseguiu tirar, cara, sei lá, que deu 4, 5 cortes. Foi um podcast que foi descendo o nível de conteúdo, não foi um podcast raso. Legal. Se o cara pegar papel e caneta, ele tem o que anotar nesse podcast para ele executar. A maioria dos podcasts que eu vou são histórias. É eu como interlocutor, como porta-voz da minha própria história. Entendi.
entendeu? Entendi, faz total sentido. E eu te fiz essa pergunta por quê? Porque como essa é uma iniciativa nova que nós estamos tendo aqui desse podcast, eu fico me perguntando muito sobre as perguntas, porque as perguntas eu quero absorver o teu conhecimento para o meu momento de vida e entender o que eu vou fazer com isso. E o meu momento de vida também é parecido com o momento de vida de várias pessoas que vão assistir essa parada. E aí, o meu papel aqui hoje foi exatamente entender os contextos de vida de onde eu quero, onde eu estou e onde eu fui, e a gente replicar para trazer esses insights para essa galera. Outro ponto muito importante, para a gente caminhar para o final aqui, já está acabando, e eu tenho certeza absoluta que se você assistir esse podcast aqui por completo e não deixar o teu comentário aqui de que esse podcast explodiu tua cabeça, tem alguma coisa de errado. Quer que eu te dê uma mentoria de como você usa melhor esse podcast para os teus clientes? Quero. Ao vivo? Ao vivo. Esse não é o primeiro episódio? Esse é o primeiro episódio. Então vai dar para tu fazer nos próximos. Boa. Tá Vamos pronto? nessa. Tô pronto. Sem mimimi? Sem mimimi. Pode arrochar. Então, ó, primeiro, você tem que ter papel e caneta na mão. Beleza. Por quê? Porque você tem que anotar o conhecimento na hora que você escuta, da forma que você entende. E o teu trabalho é traduzir o que eu tô falando já para a realidade do teu cliente. Para quê? Para no final do episódio você sair daqui com uma pauta. Por quê? Porque talvez um vídeo, você falando quais foram as 7 lições que eu aprendi no podcast com o Alfredo, você possa soltar esses vídeos antes do podcast para já gerar a curiosidade do podcast e você pode usar esse vídeo como parte como conteúdo, parte como exclusivo para o teu cliente. Todo podcast que você gravar, eu depois do podcast faria uma live ou fechada para os teus clientes, grava e depois solta aberta, ou pública, para você falar, cara, quais foram os aprendizados do podcast que eu gravei com fulano de tal, com o Alfredo, com o Ciclano, com o Beltrano, não sei o que lá. Se você fizer isso durante toda a temporada, no final da temporada você automaticamente já tem conteúdo suficiente em audiovisual para transcrever, para organizar, colocar os teus comentários em cada episódio e lançar um livro. Então você já pegou o mesmo tempo que você está gastando para gravar episódio Pra fazer várias e já coisas. transformou ele em livro. Fora que você pode pegar e, fazer stories, fazer reels, fazer uma série de coisas e utilizar melhor o teu tempo e o teu investimento de gravar o podcast. Mas se você sair daqui e falar, não, eu preciso pegar o vídeo para assistir de novo para poder anotar, esquece, irmão. Não vai fazer. Então é papel e caneta na mão, já anotando, para você fazer do teu podcast uma aula para os teus clientes, aonde você vai pegar o conhecimento e já vai dar para eles de forma traduzida para eles colocarem em prática no negócio deles, gerando valor e usando a minha autoridade, usando a autoridade de quem estiver aqui para fazer isso. Sensacional. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é de como você gera valor para os teus clientes. Então, por que você não trouxe 3 perguntas de cliente teu para mim? Boa. Você já estaria gerando um benefício para o cara dele poder fazer uma pergunta para mim, de ter uma resposta. E às vezes o teu cliente, ele provavelmente tem a dúvida que outros clientes teus têm para poder você trazer para mim e para automaticamente você tá gerando valor para ele. Pô, de acordo com o meu cliente fulano de tal da empresa tal, ele te mandou essa pergunta aqui. E aí eu consigo responder. Quando você fizer isso, provavelmente se tu transformar isso em corte, ele vai querer postar. Porque tu tá falando o nome da empresa dele e o nome dele no podcast Legal. comigo, ou com quem tiver aqui sentado. Legal. E aí você já engajou a tua comunidade a participar do podcast, já ajudou eles a fazer a pergunta e já tá ensinando eles a perguntar melhor. Porque na hora que você pedir isso, as perguntas podem vir ruim. Ou você vai ver quem não é bom em pergunta. Entendi. E aí você já lança uma aulinha, uma mentoria de galera. Vai ter uma mentoria para quem quiser aprender a perguntar melhor. Boa. E você falando isso é muito legal, porque dores, dúvidas e desejos são parecidos. Então a pergunta do cara vai ser a pergunta de vários outros empresários. É isso. Sensacional. E aí, essa mentoria, quantas pessoas vão querer abrir podcast depois desse negócio aqui? É o que eu ensino no Gestão e Estratégia, cara. As pessoas, elas têm um ativo, mas elas não querem pensar como elas usam melhor aquele ativo. Elas só querem ter o ativo e querem extrair valor do ativo. Elas não pensam, com esse ativo, quantos valores eu consigo criar a mais. Legal. Entendeu? Entendi. Então, hoje, quando eu tô lá no G4, quando eu tô pensando no meu YouTube, quando eu tô pensando no G4, eu tô falando assim, cara, quantas fotos eu preciso fazer durante um episódio de podcast? Pô, será que eu visito o escritório e mostro pro convidado do escritório e faço um reel junto com o cara para tentar com um collab? Será que quantos cortes eu preciso tentar fazer num podcast? Quais são as perguntas para viralizar? Então, eu penso para fazer para quê? Para que o meu tempo, que é meu investimento e hoje caro, ele funcione da melhor forma possível. Como é que eu trago a minha comunidade para participar do podcast? E aí é isso. E aí você vai entender, cara, existe podcasts e podcasts, entendeu? Sim, sensacional. E a ideia de ter criado tudo isso aqui faz parte de um contexto, de uma estratégia que eu vou abrir depois para você no nosso bate-papo, que
é para gerar valor para um todo. Só que aqui a gente tá descendo mais uma vez, igual você falou, para um novo nível de profundidade da Com o mesmo parada. esforço. Com o mesmo esforço. Então, sensacional. Muito obrigado. Pra gente caminhar pro fim, mais uma vez, eu queria que você dissesse pra mim e pra turma que vai assistir esse podcast, pra onde caminha Alfredo Soares nos próximos 5 anos? Como é que você se enxerga? Quais são os teus objetivos? Como é que você se imagina? Como é que você visualiza isso? Porque o que você vive hoje, eu tenho certeza absoluta que é o que você já visualizou. Porque não tem como. A gente precisa visualizar as coisas. Como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Cara, eu realmente acho que eu na minha vida queria ter 1 milhão antes dos 30 anos. Acabei conseguindo nos acréscimos, Boa. estilo Argentina na Copa. Eu queria... Quando eu entrei na Vetex, eu me dei até 35 anos sem inventar moda. E assim consegui praticamente ser. O G4, ele nasce um pouquinho antes, com 33 para 34 ali, mas praticamente foi muito perto ali do ciclo que eu realmente queria viver como executivo, sem aquela coisa do empreendedor, né, o risco do empreendedor, sendo um intraempreendedor dentro da Vetex. Consegui. Ou seja, eu tinha energia, mas não tinha um risco financeiro de capital. O G4 é um negócio da minha vida, é um negócio onde eu atuo no meu lugar de potência, aonde eu faço a diferença, aonde eu entrego valor para a sociedade, ganho dinheiro com isso, faço negócio, crio novos relacionamentos. Então, é um lugar onde eu sou muito completo. E eu, sem sombra de dúvidas, coloquei até 40 anos na minha vida para poder viver nessa intensidade de conteúdo, de evento, de tudo. Falta quanto? Falta um. E eu acho que eu vou passar por um desses pontos de inflexão, dos 40 aos 45 anos, para fazer mais uma vez 2 declarações, né? O Alfredo dos 40 aos 45 e o Alfredo dos 45 aos 50. Então, indo de 2 em 2 ciclos, assim, eu acho que tá indo legal. Sendo muito sincero, estou muito focado no G4, então não parei para pensar isso. Acho que eu quero ter esse milestone na minha carreira, que coincidentemente vai acontecer aos 40 anos, de Legal. faturar R$1 bilhão, construir uma empresa do Sensacional. 0 a R$1 bilhão de faturamento por ano. Então, estou muito focado nisso. Hoje, principalmente a área de marketing da companhia está passando por uma reestruturação para poder se tornar uma plataforma de marketing que suporte um faturamento de R$1 bilhão. E eu tenho sido um protagonista ali na criação dessa forma de pensar, a forma de alocar o time e etc. Então, cara, hoje eu diria que a minha declaração de futuro ela é muito clara pelos próximos 12 meses. 12 não, né? 18 meses, porque 18, tem esse final de ano, sim. 18 meses. E vai ser o tempo que eu vou ter aí para pensar. Eu não acredito que eu vá mudar o que eu faço, o impacto que eu gero, o comprometimento de gerar valor para a sociedade, mas eu acredito que vai mudar a intensidade. Legal. O meu sonho, o meu sucesso é muito a minha família, minha filha. Isso mudou muito, né? Então eu acredito que eu vou ter que balancear, e talvez o YouTube seja já uma coisa do universo de, cara, tá aqui uma coisa que você consegue fazer numa agenda melhor tua e que impacta mais gente. Então, talvez acho que vai ter alguns ajustes na tática, mas a estratégia de gerar valor para a sociedade, produzir conteúdo, trabalhar com marketing, ajudar empresas, vai continuar sendo a mesma missão aí dos próximos anos, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é isso, cara. Sensacional, sensacional. Último ponto, para a gente poder finalizar aqui esse episódio. Eu sou empresário e por